Fala pessoal, eu sou o Diego Jarilo, sou analista de suporte da União Telecom e hoje eu vou falar um pouco sobre o agente, a tela do agente, o que é o agente em si. Então, o agente na verdade ele é o atendedor, então aquela pessoa, aquele colaborador que está fazendo o atendimento das chamadas ou efetuando chamadas para o cliente, ele é o agente, ele é considerado agente. O usuário, né, o supervisor, o gestor é aquele quem cria a estratégia e quem monta todo o call center e faz a gestão do agente. Então, o agente ele tem o seu supervisor. Então, no caso, vou falar sobre a tela do agente. Aqui começa no login. Então, para que ele possa fazer login, ele vem na opção de agente. Aqui ele vai preencher os dados, né? Então, os dados do agente, a empresa, o número do ramal, tudo mais, também são passados pelo gestor. Então, o número do agente, a empresa, o ramal, o agente ele pode consultar, né? Então, o agente ele vai olhar ali no ramal dele, o ramal, no caso meu aqui é o 5007, o meu ramal está online, então eu já fiz a minha checagem. Eu, como agente, tenho a obrigação de cuidar do meu ramal, porque eu utilizo ele também para login. Tá? O agente ele pode utilizar três tipos de mídia: voz, WhatsApp e SMS. Ele pode ter somente uma, somente duas ou as três. Mas quando ele tem voz, obrigatoriamente ele precisa fazer login com o ramal. Então o ramal dele precisa estar ativo. Quando o gestor tira a mídia de voz, né, tira a mídia de ramal dele e fala assim, não, você só vai trabalhar com WhatsApp ou só SMS, ele muda essa chavinha aqui e aqui onde está ramal tem a senha. A senha o gestor também cria. Aí cabe ao gestor criar uma senha individual para cada colaborador, né? E se o colaborador sabe a senha do amigo, ele acaba se logando com a senha do amigo. Então, sempre quando você, agente, observar que a sua senha está igual ao teu amigo, peça para o teu gestor para que ele faça essa alteração e proteja a tua senha. Então, eu vou fazer login aqui com o meu ramal meus dados já estão preenchidos aqui, meu ramal já está ativo, então eu vou logar. Ele vai chamar, né? Ele vai pedir para eu digitar a senha. Ó, digita a senha com 4 dígitos, estava no mudo. Então, digitei, ele repete, ó, 4, 3, 2, 1, ativado, ok? Então, inicializando aqui a tela do agente, depois do login, ele tem aqui a tela de atendimento, a tela de agendamento, a tela de histórico. Na tela de atendimento, quando em atendimento ao cliente, vai ter o formulário, que é o formulário de atendimento ali com os dados do cliente em si, tá? Aqui ele tem os agendamentos, então o agendamento, quando ele faz um agendamento, ele pode pesquisar esse agendamento, o dia, né? Ele vai trazer ali o período, vai fazer um novo agendamento, também ele pode aqui vir fazer um novo agendamento, então ele vai selecionar aqui o horário, o nome, o telefone, aqui ele clica na data certinho, e aqui alguma observação sobre aquele agendamento, e o histórico das ligações que ele fez. Então aqui eu tenho todas as ligações e mensagens de WhatsApp que eu fiz hoje. Então é sempre de hoje, tá? O agente ele só consegue visualizar o relatório das ligações do dia, né? O meu histórico do dia. Quem consulta os retroativos é o gestor. O gestor que vai ter acesso a áudio, todos os dados, são dados sensíveis da LGPD, para que o gestor consiga proteger essas informações. Então aqui ele tem como alterar os formulários, ele tem como mudar uma qualificação, então ele consegue, né, mudar essa qualificação caso ele não tenha conseguido qualificar a tempo. Tem um vídeo sobre qualificação, tá? Então não vamos entrar em detalhe muito sobre algumas funções, tem um vídeo sobre qualificação, sobre formulários e tudo mais. Então vamos falar só da tela do agente em si, um pouco resumida, para não ficar muito extenso e você poder conhecer, né, todas as funções aqui. O agendamento, o atendimento. Então, quando em atendimento, né, vamos fazer uma ligação. Aqui em cima ele tem um click to call, tá? O agente ele pode digitar o número do telefone aqui, ou ele pode também vir pelo telefone e discar o número, pode ser pelo softphone ou pelo telefone, tanto faz. Então, ele vai discar no formato DDD o número ou no formato que foi configurado na tua central. Então aqui, ó, liguei para a Uni, eu vou pôr no mudo, pessoal, para não dar retorno aqui, não dar eco. Ó o formulário aqui atrás, formulário de atendimento. Então aqui eu tenho aqui os dados. Eu posso editar, posso mudar o número do telefone, posso mudar o nome do contato, posso colocar mais telefones aqui que estão ligando, posso colocar uma observação, posso ver o histórico de atendimento também aqui. Então eu tenho aqui, ó, o histórico de atendimento, tá, desse cliente que me ligou. Então aí sim eu consigo puxar, ó, 31/10,
de que eu atendi a esse número de telefone que está aqui, né? No caso, o da Union. Então eu consigo ver. Posso até voltar aqui, ó, mas lá em 2023, ó. Então eu tenho o histórico de atendimento desse número telefônico em si, tá? A ligação caiu porque eu não respondi a URA, tá? Então ele vai dar um tempo de qualificação. Tempo de qualificação também tem um vídeo falando sobre. Vamos falar aqui rapidinho. O agente ele pode estar em ligação, agendar o retorno. Então ele tem aqui na tela de agendamento de retorno. Ele pode escolher aqui o tempo, né? Então aqui é um pouco diferente do outro porque ele não pede motivo nem consulta o número. É só simplesmente o dia e o horário. Então vamos colocar aqui 10 horas e agendar. Por que ele não pede o resto das coisas? Porque ele já sabe, o nome está aqui, o telefone está aqui. Então ele já sabe as informações, tá? Então vamos finalizar aqui a ligação, né? O atendimento ali, a qualificação. Aqui do lado ele tem a tela do WhatsApp. Então aqui ele tem as ligações que são ativas do WhatsApp. Aqui ele tem os contatos finalizados e aqui ele tem os internos. Os finalizados foram os contatos que ele já conversou. E aqui é o interno, que é a equipe que está cadastrada dentro do sistema, dentro do SCAL, que são os agentes, e ele forma aqui o departamento, o setor, né? Então, essas 3 pessoas estão aqui no setor, essa Union, né? Ela está na apresentação, comercial e suporte, ela está aqui nos 3. Essas 2 pessoas só estão no comercial e suporte, mas poderia estar em um só, para que eu possa identificar. Opa, é a Thaís lá do comercial, é a Débora do comercial. Opa, é a Union lá da apresentação. Então eu consigo saber ali o nome da pessoa e o departamento. Também aparece nome e sobrenome, é possível colocar. Então quando eu clico para fazer um contato interno, aqui eu tenho o chat, tá? Então eu cliquei lá para fazer um contato interno, tem o chat, eu tenho o histórico de conversas com esse colaborador, né, com esse meu amigo do chat interno, e também eu tenho o mesmo layout, o mesmo chat, né, o mesmo interface na conversa do WhatsApp. Então, se eu estiver conversando com o meu amigo ao lado ou com um cliente no WhatsApp, eu tenho o mesmo visual e o mesmo chat aqui embarcado para que facilite, né, a conversa dentro do ambiente do agente, fica uma coisa padrão. Então, quando eu estou com um cliente ativo, ele fica aqui nessa lista. E quando eu estou recebendo um contato que está me chamando, também fica aqui nessa lista. Porém, ele fica amarelo e faz um barulhinho de aviso da campainha, como se fosse o telefone tocando, mas é WhatsApp. Então, é um alerta sonoro. Aqui em cima eu tenho como chamar, né? Então, eu consigo inicializar ele um novo contato. Vou escolher a mídia, vou escolher aqui o template, vou colocar o número, eu posso pesquisar um número que já tem aqui um contato que eu já alimentei no sistema, né? Então ele fala que o contato já iniciaram algum atendimento anteriormente, porque a base de dados do SQL ela está vazia. Conforme você vai utilizando e você vai alimentando essa base, ele consegue fazer uma consulta. Então, às vezes você procura o número do contato de um amigo seu aqui e você não vai achar, porque ele nunca conversou, nunca interagiu. Mas você pode vir aqui em cima e entrar com o número do contato do seu amigo e chamá-lo manualmente. Quando ele te chama, aparece aqui, você também pode salvar esse contato, ele vai aparecer ali por finalizado. Aqui em cima, ele tem um telefoninho. Esse telefoninho tem um aviso aqui, tem um alerta para mim. Ele fala aqui, ó, clique para retornar um abandono. Então aqui ele tem uma chamada de algum cliente que ligou para mim, caiu na fila e abandonou, e o meu gestor ativou o retorno de abandono. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai disparar uma chamada para esse cliente que ligou um dia para mim, né? No caso ali, o gestor vai estar fazendo essa métrica de quando ligou e tudo mais, mas eu sei que esse cliente ligou na fila, abandonou e eu estou retornando para ele. Aqui são os alertas, então eu tenho aqui as notificações e os alertas do meu gestor. Então o meu gestor ele pode mandar um aviso para mim, então aparece aqui o nome do gestor, a hora, tudo certinho. Aqui eu tenho o SMS, eu consigo colocar aqui, ó, o celular, o nome do contato e a mensagem e enviar. É simples, bem prático, vou deixar ele aqui embaixo, baixadinho. Aqui eu tenho as pausas, então as pausas, eu tenho os motivos de pausa e o tempo de pausa. Então, por exemplo, eu tenho o almoço, 60 minutos, geralmente o almoço ali é 1 hora. Quem define o tempo também é o gestor, quem define o nome de pausas também é o gestor. Então,
Caso o agente sinta a necessidade de uma pausa ou entenda que o tempo ele não esteja de acordo, pode informar o gestor e é o gestor quem faz essa alteração. É legal que quando ele faz a pausa, ele já fala o motivo para o agente, né? Então, quando, a hora, a duração que está acontecendo isso, qual é o horário limite que ele pode retornar. Então, eu posso retornar até às 16h19. Se eu exceder meu tempo, meu gestor será notificado na tela dele, na tela de monitoramento, e também no relatório ele vai ser listado que esse agente ele passou ali o tempo de pausa. Então eu posso aqui mudar de pausa, né? Então eu posso sair do almoço e ir ali para uma manutenção. Nota que a manutenção ela não tem um tempo limite, mas ele vai contar ali. Eu não tirei, né? Então eu tenho que retornar da pausa. Aí eu tenho que vir aqui para uma pausa que não tenha limite. Então, por exemplo, uma pausa que não tem limite, ele não tem para mim quando eu tenho que retornar, né? Ele limpou ali a tela, era só um cache do meu navegador que não tinha limpado. Ele tinha ficado a informação anterior. Então, eu não tenho limite, então eu não vou estourar essa pausa nunca, né? Então, ele não tem ali um tempo determinado. Eu retornei. Eu tenho aqui como consultar qual é o nome do meu agente, o número do meu agente e o ramal que eu estou utilizando. Então, essas as informações do agente. Então, o agente 600, o nome do agente, o ramal que ele está utilizando. E sempre quando eu finalizar o meu atendimento, né, eu finalizei o meu expediente, eu faço ali o logout, né? Então, eu faço sair do meu agente e assim eu volto para a tela de login novamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.